Neste vídeo eu vou mostrar para você os principais aspectos da sintaxe do FATScript. Vamos lá? Bom, no primeiro vídeo a gente viu como instalar o FATScript na sua máquina e nesse outro vídeo agora a gente vai ver como utilizar o básico do interpretador e da linguagem. Se você utilizar fry-v, você consegue confirmar que o fry está instalado na sua máquina. Com fry-h, você consegue verificar quais são as opções que o interpretador te dá. Além disso, o fry ele permite que você rode ele em modo interativo. Então, simplesmente se você digitar fry, ele vai entrar no modo interativo. Se você botar aqui 4 mais 4, botar ponto e vírgula para que ele execute aquilo que você acabou de digitar, ele vai responder ali para você. Enfim, você pode fazer qualquer operação que você faria normalmente num arquivo de código, você também pode fazer aqui dessa forma. Eu vou sair aqui com Ctrl D rapidamente do interpretador, depois a gente volta para ele, mas só para a gente poder verificar também como é que funciona para você executar um arquivo. Então, quando você instalou o Fry, dentro da pasta Sample, você recebeu uma série de arquivos que podem servir como inspiração para você começar a brincar um pouco. Eu vou pegar um programa bem simples aqui, que é um exemplo chamado FAR, que faz uma tabela de conversão de temperaturas em Fahrenheit para graus Celsius. Tá? Deixa eu mostrar como é que é esse programa aqui. Vou usar o Nano para isso. Ok. Então, aqui o programa basicamente ele importa, isso aqui é a forma de importar, né, no FATScript, essa seta para trás, ele vai importar a biblioteca console, a biblioteca matemática, e esse underscore aqui, esse underline, indica que ele está importando, fazendo uma importação local. Então, todas as funções que estão dentro dessas bibliotecas vão ficar disponíveis diretamente dentro da raiz do seu programa. E aí ele faz um loop, né, enquanto o far for menor do que o valor máximo que a gente vai querer testar, ele vai calcular qual é o valor em Celsius, depois ele vai imprimir com a função log essa conta, né, o quanto que é o far, aí o /t é um tab, então ele vai dar um espaço, e qual é o valor em Celsius, e ele vai avançar 20, né, que é o tamanho do step, ele vai avançar 20 graus na escala Fahrenheit. Bom, vamos executar então esse código. Como é que a gente faz para executar? A gente simplesmente vai fazer fry sample /far e pronto. Ele vai rodar aquele programa e vai imprimir esses valores para a gente. Tá? Com isso você já também teve uma pequena visão aí de como é que a linguagem funciona. Agora eu vou passar passo a passo o que são esses elementos dentro da linguagem. Então, se você iniciar aqui o fry novamente no modo interpretador, note que ele dá uma sugestão para você, que é de utilizar a palavra help. Help é a única coisa que você não precisa colocar o ponto e vírgula no final. Você pode, mas não precisa. Todo o resto precisa. Se você botar aqui help, ele vai carregar algumas bibliotecas e vai ficar pronto para te exibir a ajuda do sistema. Você pode utilizar o help all para ele te mostrar todas as possibilidades do que ele pode te apresentar. É bastante coisa, né? Esse índice aqui, eu vou até rolar aqui para trás para a gente poder ver. Então, ele tem desde uma ajuda para todas as bibliotecas, ele também tem uma ajuda sobre algumas coisas básicas. Então, a gente vai guiar esse vídeo aqui passando pelas coisas básicas, visitando isso, né? Então, se a gente for ali, help, formatting, ele vai falar, ó, o espaço em branco é sempre ignorado, mas é encorajado por uma questão de legibilidade. As novas linhas terminam uma expressão, a não ser que uma linha termine com um operador ou a próxima linha comece com um operador que seja não unário. Um operador não unário é, por exemplo, uma exclamação que inverte o valor de um booleano. Ou se você usar parênteses, e aí ele vai acoplar tudo que tiver dentro do parênteses, mesmo que esteja em múltiplas linhas, que é a melhor forma de você fazer isso por uma questão de legibilidade. Ele vai juntar aquilo tudo numa expressão só. E você também pode colocar dentro da mesma linha utilizando vírgulas ou ponto e vírgulas, com uma pequena diferença. A vírgula
ela vai preservar a formatação e o ponto e vírgula, se você usar o formatador do Fry para formatar o seu código, ele vai entender que ali é uma nova linha e aí ele vai quebrar o texto na hora que ele for formatar. Então, só saber essa diferença aí. E os comentários, você simplesmente bota um hashtag no meio da linha ou no início da linha, onde você colocar. A partir daquele ponto, aquela linha é considerada comentário até que uma quebra de linha seja encontrada. Muito bem. A próxima questão aqui são os imports. Então vamos bolar help imports. Então, para você fazer uma importação de uma biblioteca, você deve utilizar uma seta para sua esquerda. Você pode importar utilizando uma referência ou não utilizando uma referência. Então, eu vou mostrar aqui o que isso significa. Por exemplo, se eu quiser fazer o programa mais clássico do mundo, que é o Hello World, eu preciso importar a biblioteca de console, senão eu não tenho nem como imprimir o texto na tela. Então, essa biblioteca eu vou botar ela numa referência. Eu vou chamar aqui console, o lugar onde eu vou guardar essa biblioteca, e vou importar de fetch console. Então, ele vai trazer o que está dentro de fetch console e vai colocar dentro de console para que eu possa utilizar. Se eu botar aqui console simplesmente, ele vai me exibir tudo que está dentro agora desse valor, desse nome, dessa referência. Tá? Uma das coisas interessantes do console é que ele tem, por exemplo, uma função print, que vai imprimir sem quebra de linha, e ele tem uma outra função também chamada log, que vai imprimir com uma quebra de linha. Tá? Se eu quiser saber um pouco mais sobre como essas funções funcionam, eu posso também utilizar help console, e aí ele vai me dar informações sobre como o console funciona. Então aqui ó, ele dá uma informação de uma maneira um pouco mais organizada sobre cada função. Tá? E aí vamos então fazer aqui log de alô mundo. E ele vai imprimir. Ah, sim, claro. Ele não achou o log porque eu não importei isso para a raiz. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, fetch.console, e aí aquele código anterior funcionaria. Mas no caso, como eu não fiz isso, então eu preciso indicar a referência de onde eu coloquei isso. Então tá em console.log, aí sim, alô mundo. Muito bem, aí ele imprimiu alô mundo, né, no console. Então, depois de ver essa questão aí, vamos seguir adiante. O próximo ponto ali que nós temos é como declarar entradas. Então, help entries. Qualquer coisa dentro do FetScript é entendido como um escopo, que é um nome onde coisas estão dentro. E esse escopo, ele começa com o escopo global, que é quando você está digitando sem colocar nenhum outro escopo, aquele é o escopo onde você está. E você pode declarar variáveis simplesmente atribuindo um valor a elas, e ele automaticamente vai entender qual é o tipo daquela variável. Variável nem é exatamente o termo correto, porque todas as entradas no FetScript são imutáveis por padrão. Ou seja, se eu declarar aqui A igual a 5, beleza, A igual a 5. Se eu quiser falar agora A igual a 8, ele vai falar, epa, você está querendo mudar o valor de A, isso não é permitido. Mas, para que você realmente use um nome como uma variável, agora A vai ser para sempre 8. Só se eu reiniciar o interpretador Fry para que eu me livre desse A, que é igual a 8. É uma constante universal e para sempre dentro da execução. Mas eu posso utilizar o till para colocar uma variável que tem outro tipo de interpretação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui B igual a 5, aí ele criou B é 5. Se eu pegar agora B e disser que é 8, ele vai deixar, porque quando eu criei o B, eu disse para ele, olha, o B ele é mutável. Esse till informa ao FetScript que o B é mutável. Então, a partir daí, eu consigo utilizar o B, como em outras linguagens de programação, como uma variável. E aí, ao longo do programa, o valor de B pode ir sendo modificado.
Então aqui ele dá alguns exemplos de você pode colocar um booleano, um valor numérico ou um valor em texto, e além disso você também tem, por exemplo, estruturas, como por exemplo listas. Então, por exemplo, minha lista é 1, 2, 3. Aí ele vai criar essa lista e eu posso acessar essa lista de diversas formas. Por exemplo, eu quero ver o valor do que está na posição 0, e aí ele vai me dizer 1. Eu posso falar também, eu quero só os itens a partir da posição 1, que seria o 2 e o 3. Aí ele vai pegar e selecionar dentro daquela lista e gerar uma nova lista. Então tem algumas ferramentas aí que você pode depois olhar na documentação e você vai ver que tem uma série de formas de você lidar com listas, e é mais ou menos a mesma coisa acontece com texto. Então, por exemplo, se eu botar aqui texto, Antônio, eu também posso selecionar uma letra do meu nome, por exemplo, texto 3, e aí ele vai selecionar ali a letra O, né, que está na posição 3, num índice de 0 até 6. Né? Meu nome tem 7 letras, então vai de 0 a 6. Eu também posso selecionar utilizando menos, aí ele vai começar contando de trás para frente. Então, menos 1 é o final, menos 2 é o I, e assim de trás para frente. Então, isso também é uma forma de você acessar aí essas posições. Vamos seguindo então em frente. Dentro da nossa ajuda, nós temos agora os tipos. A gente já começou a falar aí um pouquinho sobre os tipos. Basicamente, no FatScript, você tem, para diferenciar que um tipo, uma entrada de um tipo, a capitalização da primeira letra da palavra. Então, todos os tipos sempre são com letra maiúscula, e todas as entradas, sejam elas mutáveis ou imutáveis, elas são sempre com a primeira letra em minúscula. E os tipos principais, ou os básicos, que são definidos pela linguagem são N, que na verdade é um tipo virtual, que é qualquer, ele só serve para você fazer comparações do tipo é N, qualquer coisa vai ser N na verdade, sim. E depois você tem o void. O void é o nada, é o vazio. E, por exemplo, o A, que a gente sabe que está lá guardando um valor de 5, se a gente botar aqui A igual a void, ele vai dizer que não, porque tem alguma coisa lá, né? Então, nesse caso, o N, na verdade, só serve para uma finalidade, para você explicitar, por exemplo, se você estiver fazendo uma função, que o parâmetro daquela função é qualquer coisa. Depois você tem o tipo booleano. Quando você tiver, por exemplo, true, é um booleano. True, quer dizer, aqui ficou engraçada essa pergunta, né? Mas se eu puder, por exemplo, pôr false igual a boolean, ele também vai aceitar como true, porque é verdadeiro e falso. Então ele está dizendo que falso sim é um booleano. Que mais que a gente tem aqui? O número, o texto, que a gente já viu, um método. Então, o método é uma receita de bolo que recebe um argumento para executar alguma coisa. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, o meu método chamado M, que ele vai receber, aí começa, um número, M, que eu posso explicitar para dizer que é um número, para que ele não possa receber nenhum outro tipo de dado. Então, eu vou botar aqui N do tipo number, e ele vai me retornar um outro número. Então, essa sintaxe, né? Você bota parênteses para indicar qual é o argumento, depois coloca esses 2 pontos para indicar qual é o tipo de retorno, e aí a seta para a direita é que indica que agora a gente vai declarar o corpo da função. O que eu vou fazer com N? Então, por exemplo, N vai ser mais 2. Então, qualquer coisa que eu passar para essa função, M, ele vai... vamos botar aqui que seja multiplicar. Né? Ele vai multiplicar por 2. Então, depois eu posso simplesmente chamar M de 5, ele vai me retornar 10, porque ele vai pegar o N, vai multiplicar por 2 e vai me devolver 10. Mas aí o legal é que eu posso botar qualquer valor aqui, 15, e ele também vai fazer a mesma operação. Então eu crio uma função dessa forma. As funções no FatScript também são valores como qualquer outro, né? Ele exibe aqui que é um método do tipo retorno de número,
e eu posso dizer que agora n igual a m e ele pode passar isso adiante. Eu posso passar esse valor de n para uma outra função. Então também agora eu posso fazer n de 8 e vai dar na mesma coisa, né? Ele também vai duplicar aí o valor. Vamos continuar então com as outras funcionalidades. Então vamos fazer agora um pouquinho de Flow Control, que é o controle de fluxo. Você pode utilizar a interrogação dupla como um mecanismo para escolher se uma determinada informação que está vindo ela é nula ou vazia, e daí assumir o outro valor. E se ela não for vazia, você assume esse valor que está na esquerda. É uma escolha, é a forma mais básica de controle de fluxo. Então, por exemplo, a gente sabe que A não é nulo, né? Porque a gente já definiu A. Então, se eu botar aqui A, interrogação, e aí eu vou botar um valor padrão, 10, ele vai dizer 5, porque 5 está definido, então ele não vai usar o 10. Mas C, a gente não definiu, C não existe. Então, se eu botar aqui C, interrogação 10, ele vai escolher o 10 e não o C, porque não tem nenhum valor definido para C. Tá? Então, esse é o caso mais simples aí de você trabalhar. Você não precisa fazer uma condição propriamente. A mesma coisa poderia ser obtida assim. Eu poderia dizer A igual a nulo, se não 5. Se sim for nulo, 10, e se não, 5. Então, o 2 pontos ele vai ser o se não daquela pergunta. E aí ele vai me responder 5, e se não, se eu fizer aqui C, aí ele vai responder 10. Então, a mesma forma você pode expressar de uma maneira mais longa, só que daí você não está se beneficiando daquilo. Agora, a vantagem do condicional é que você pode fazer sim e não, e você pode usar condições muito mais complexas do que se está vazio ou não. Então, por exemplo, se você pode fazer assim, se A é menor do que 4, então A mais 1. E se não, A menos 1. E aí, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma função disso, né? Um método que vai receber A e vai fazer isso aqui. Eu não coloquei nenhuma daquelas restrições de tipo, só para simplificar aqui. Então, por exemplo, se eu botar aqui função de 3 é claramente menor do que 4, então ele vai somar 1 com 3 e vai me responder 4, certo? Vamos ver, sim. E aí, agora o contrário, se eu botar aqui um número que é maior do que 4, que é 5, por exemplo, ele vai subtrair 1 de 5 e vai me responder 4 também. Perfeito. Claro, se o número fosse, sei lá, 8, ia ser 7. Se o número for 2, vai ser 3, porque ele está seguindo exatamente aquela lógica que a gente definiu anteriormente. Então, essa maneira é como você consegue construir funções e métodos utilizando condicionais. Então, vamos voltar ali para a questão que a gente já tinha visto. Eu ia pedir mais ajuda aqui sobre o controle de fluxo. E, finalmente, você tem o que ele chama de cases, né? Os cases é uma forma de você juntar um monte de condições numa coisa só. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ser um pouco mais elaborado para a gente poder entender os cases. Então, função 2, ela vai receber também um número e aí ela vai utilizar um sistema de case para fazer o que ela precisa fazer. Se o n for menor do que 3, eu quero que ela me responda poucos. Se o n for menor, ou seja, se ele é maior do que 3, mas menor do que 6, ele vai me responder alguns. E se ele for maior do que 6, eu não preciso explicitamente dizer maior do que 6, eu posso simplesmente botar aqui o último caso, ele vai pegar tudo aquilo que não for menor que 3, tudo aquilo que não for menor que 6, e vai me responder uma outra coisa, que é muitos. Muitos.
né? Então agora com essa função a gente consegue fazer fn2, e aí eu vou botar aqui, se eu passar para essa função 2, aí ele vai dizer poucos. Se eu passar para ele, por exemplo, 4, ele vai dizer alguns. E se eu passar para ele 10, ele tem que falar muitos. Então, essa maneira você consegue fazer uma lógica que seleciona diversas opções, já excluindo outras opções. Então ele vai em ordem. Ele testa o n para ver se ele é menor que 3. Aí se for menor que 3, ele já responde. Se não, ele vai para a próxima pergunta. E dessa maneira você consegue juntar quantos cases, né, você quiser testar em uma só função. É para isso que funciona, então, o cases. E vamos ver aqui o que ainda falta a gente revisar. Finalmente, os loops. Então, os loops são a maneira tradicional aí de você fazer alguma coisa iterativa dentro do seu programa. E o FatScript, ele te permite fazer uma coisa muito interessante, que é fazer loops em cima de listas e também em cima de escopos. Tá? Eu não mostrei ainda, mas no escopo você pode criar, por exemplo, como ele está sugerindo aqui, myScope C igual a 3, A igual a 1, B igual a 2, bom, enfim. Aí ele criou lá esse escopo. O escopo sempre é armazenado no FatScript em ordem alfabética, isso é importante você saber, independente de como você declara ele vai ficar em ordem alfabética. E aí você pode simplesmente usar esse arroba, que é o símbolo do loop, né? Que vai funcionar de maneira diferente. Se for uma condição, ele vai executar aquela condição até que ela deixe de ser verdadeira. Se for um range ou uma coleção, ele vai passar por aquele range, por aquela coleção, e vai executar enquanto aquela coleção existir. Então, no caso, para o myScope, ele tem C, A e B. Ele vai me retornar o nome das chaves que estão dentro do scope. Vamos lá, myScope, arroba, chave. E aí o que eu vou fazer com essa chave? No momento eu não vou fazer nada, eu vou só retornar ela, chave. E aí ele vai me retornar agora uma lista de texto que contém ABC. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui novamente, usar myScope e pegar a chave. Ele vai me retornar só os valores daquilo ali, né? 1, 2, 3. Então, dessa forma, você pode fazer alguma função iterativa, porque aqui, isso aqui é uma função, então eu posso somar aqui mais 4. Aí ele vai, por exemplo, me retornar uma outra lista, uma nova lista que ele aplicou uma função que pegava o valor do que estava guardado naquela chave, somava 4 e retornava um outro valor, tudo aquilo já dentro de uma lista. Então isso é chamado em outras linguagens de mapping, e o FatScript é uma linguagem que permite você fazer isso. Ele também permite você fazer algumas outras coisas interessantes aqui. Por exemplo, eu posso falar assim, eu quero encontrar só aqueles valores que são menores do que 2. Então, se eu pegar aqui menor que 2, ou melhor, menor ou igual a 2, né? E aí eu vou retornar o valor. Então ele vai filtrar e vai selecionar só o 1 e o 2, porque o 3 ele já é maior do que 2, aí ele não pegou esse. Então eu consigo usar também esse mecanismo para fazer filtragens. Bom, eu acho que assim, dessa forma a gente conseguiu passar rapidamente pelo básico da linguagem. Eu espero que tenha sido útil para você, se você já conhece alguma outra linguagem de programação, você consiga pegar a partir daqui e fazer o uso já do FatScript, dar uma olhada nas bibliotecas dele e começar a brincar com a linguagem. Eu pretendo daqui para frente também gravar mais alguns vídeos onde eu vou explicar passo a passo como fazer, por exemplo, algum tipo de programa para você ir aprendendo a fazer enquanto você faz, que é a melhor forma de você aprender uma linguagem. Aqui eu dei só uma visão geral que serve principalmente para aqueles que já sabem alguma coisa de programação, e nos outros vídeos aí sim eu vou pegar na mão junto e vou ensinar inclusive conceitos de programação, tá bom? Então inscreva-se no canal, que daí quando os próximos vídeos ficarem prontos você vai ser notificado. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.